Salmo 109, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Trata-se do último salmo imprecatório, e alguns estudiosos o consideram o mais veemente. Ver o Salmo 5. Este salmo é atribuído a Davi, Atos, capítulo 1, versículo 20. Mas deve ter sido escrito antes de sua ascensão ao trono, pois nenhum rei teria obrigação de suportar esse tipo de tratamento da parte de um oficial, versículo 8, da própria corte. Esse homem possuía aparência religiosa, versículo 7, mas odiava Davi, versículos 3 e versículo 5. Fez acusações falsas contra ele, versículo 1, 2, 4. Êxodo 23, do 6 ao 8, Deuteronômio 19, do 15 ao 21. O amaldiçoou, versículo 17 ao 19. As tentativas de Davi pagar o mal com o bem não foram bem sucedidas, versículo 4, versículo 5. E o homem não demonstrou misericórdia alguma para com ele, versículo 16. É possível que esse adversário fosse o próprio rei Saul, cuja vida Davi poupou em 2 ocasiões. Ou talvez fosse um dos oficiais mais importantes de Saul, que desejava agradar seu senhor. Se nos encontrássemos numa situação como essa de Davi, talvez fizéssemos a mesma oração. Havia injustiças terríveis na terra, e somente o Senhor poderia remover Saul e colocar no trono o rei legítimo de Israel. Em vez de se vingar, Davi colocou todo esse problema nas mãos do Senhor. Romanos 12, 17 ao 21. O salmo é elaborado ao redor de 3 pedidos principais. Primeiro, Senhor, faz alguma coisa. Salmo 109, do 1 ao 5. O silêncio de Deus indicava que o Senhor não estava respondendo às orações de Davi, nem operando em favor dele. Salmo 28, 1, Salmo 35, 22 e 24, Salmo 50, 3, Salmo 83, 1. Muitas vezes, clamamos ao Senhor, mas temos a impressão de que nada acontece. Davi lembrou o Senhor de que não orava somente quando precisava de ajuda, mas que também o louvava com frequência. Ele agradecia por suas misericórdias. Ó Deus do meu louvor. Ver Salmo 30, Salmo 22, 25, Deuteronômio 10, 21, Jeremias 17, 14. Deus estava calado, mas o inimigo falava sem qualquer reserva, proferindo palavras odiosas e mentirosas e acusando Davi de crimes que ele jamais havia cometido. É do termo traduzido por acusador, contrários ou adversários, versículos 6, 20 e 29, que vem a palavra Satanás. É do termo traduzido por acusador, contrários ou adversários, versículos 6, 20 e 29, que vem a palavra Satanás. Um dos nomes do diabo, Salmos 38, 20, Salmos 71, 13, Jó, capítulo 1, capítulo 2, Zacarias, capítulo 3. Satanás é o acusador, Apocalipse 12, 10. E o adversário dos cristãos, 1 Pedro 5, 8. E usa pessoas para cumprir seus propósitos. Assim como Jesus Cristo, que foi falsamente acusado. Davi era inocente dessas acusações, versículo 3. Salmo 35, 7, 19 e 20. Salmo 69, 4, Jeremias 18, 18. Jeremias 20, 10. O povo de Deus paga o mal com o bem. A maioria das pessoas paga o mal com o mal. Mas o povo de Satanás paga o bem com o mal. Versículo 5, Salmo 35, 12, Salmo 38, 20. Jeremias 18, 20. Davi reagiu ao silêncio de Deus e aos ataques do inimigo, orando ao Senhor. Sua fé não vacilou. 2. Senhor, julga o meu inimigo. Salmo 109, do 6 ao 20.
Alguns estudiosos tentam abrandar os termos da oração de Davi, considerando os versículos 6 a 20 como palavras do inimigo sobre Davi. Abordagem não muito eficaz. O versículo 18 aplica-se a Davi? E quanto ao versículo 20? Anos depois, o profeta Jeremias fez uma oração semelhante contra os inimigos que desejavam matá-lo. Jeremias 18, 23. E o Senhor não o repreendeu. Também foi sugerido que os tempos verbais devem ser interpretados como declarações sobre o futuro, não como pedidos. Seus dias serão poucos, andarão errantes os seus filhos e mendigarão. E assim por diante. Sabendo da aliança de Deus, Davi estava prevendo o que aconteceria em decorrência dos pecados que seu inimigo havia cometido. Levíticos capítulo 26, versículo 14 ao 39. Davi sentia-se disposto a ir a um tribunal para resolver seu problema, pois essa é a imagem retratada dos versículos 6 e 7. Observe que os pronomes mudam da terceira pessoa do plural para a terceira pessoa do singular. Davi concentra sua oração no líder do bando perverso que o estava atacando e pede que Deus indique um juiz ou procurador tão perverso quanto o próprio réu. Afinal, seremos julgados de acordo com o modo que julgamos os outros. Mateus 7, 1 e 2. Talvez, Davi quisesse que o próprio Satanás estivesse presente. Zacarias 3, 1. Davi esperava que o Senhor se colocasse à sua destra para defendê-lo. Versículo 31, Salmo 16, 8. Nosso Salvador está entronizado. A destra de Deus intercede por nós. Salmo 110, 1. Atos 2, 25, 34. Romanos 8, 34. Davi ora pedindo que o julgamento de Deus seja completo e inclua a família de seu inimigo. Versículos 9 ao versículo 13. Sem dúvida, sabia o que a lei dizia a esse respeito. Deuteronômio 24, 16. De modo que a família deve ter participado dos pecados do pai. Todo homem israelita desejava muitos descendentes para perpetuar seu nome, bem como muita riqueza e uma vida longa. Davi, porém, pede que nenhuma dessas bênçãos seja concedida ao inimigo. Mas ainda, pede que os pecados dos pais de seu inimigo jamais sejam perdoados. Ao que parece, trata-se de uma família extremamente perversa. Isso apresentaria julgamento perpétuo contra essa família até que ela perecesse. Êxodo 25, Êxodo 34, 7, Levíticos 26, 39. Pedro cita o versículo 8, Salmo 69, 25, em Atos 1, 20. Quando a igreja elegeu um novo apóstolo para tomar o lugar de Judas. Nos versículos 16 a 20. Davi volta sua atenção para os pecados de omissão de seus inimigos. Não usava de bondade para com os pobres e não procurava ser uma bênção para os outros. Êxodo 22, 24. Deuteronômio 10, 18. Deuteronômio 14, 29. Deuteronômio 16, do 11 ao 14. Deuteronômio 24, do 17 ao 21. Tudo isso recairia sobre sua própria cabeça e penetraria até o mais profundo de seu ser, pois os pecadores causam danos muito mais graves a si mesmos do que às suas vítimas. Terceiro, Senhor, ajuda-me. Salmo 109, do versículo 21 ao 31. Como filho fiel da aliança,
Davi tinha o direito de pedir a Deus a ajuda de que necessitava. Seu desejo era que Deus pudesse ser glorificado ao demonstrar misericórdia para com seu povo. Versículo 21, versículo 27. Desejava que Deus fizesse algo maravilhoso, algo que só ele poderia realizar, mostrando aos inimigos que Jeová lutava as batalhas de Davi. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Esse é o clamor de Davi, versículo 21, versículo 26. Desejava que o Senhor suprisse aquilo de que necessitava, pois era aflito e necessitado. Versículo 22, 25, Salmo 75, Salmo 86, 1. Seu coração estava quebrantado e sentia a vida desvanecer como as sombras da noite, como as sombras do anoitecer. À medida que o sol se põe, as sombras vão ficando cada vez mais alongadas e estreitas e, por fim, desaparecem. Como um gafanhoto agarrado precariamente em uma vestimenta. Davi não tinha mais forças para se agarrar à vida e podia ser sacudido para longe a qualquer momento. Imagine o futuro. Rei de Israel se comparando a um inseto frágil. Davi pede que o Senhor lhe dê uma bênção cada vez que o inimigo o amaldiçoar, e que alegre seu servo envergonhando seu adversário. Por isso, Davi promete louvar ao Senhor e lhe dar glória quando todas essas tribulações tiverem chegado ao fim. Depois que Davi se tornou rei de Israel, levou a arca da aliança para Jerusalém e procurou honrar o Senhor. 2 Samuel capítulo 5 até o capítulo 6. Por certo, Deus ajudou Davi a seu tempo e a sua maneira, e fará o mesmo por nós.